Evangelho de João, capítulo 12, versos 37 a 43. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É possível não crer, mesmo diante de evidências. Foi aquilo que aconteceu com Jesus, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Diante da glória de Deus, diante de Jesus que é Deus, que Isaías viu, lemos isso no capítulo 6 de Isaías, Isaías viu a sua glória, viu a glória de Deus, viu a glória de Jesus. Diante de todos os sinais, maravilhas que Jesus fez, diante das suas palavras, mesmo assim, havia quem não cresce nele. E João diz que era para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E em Isaías 53 nós lemos estas palavras: quem creu na nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. E não podiam crer, pelo que Isaías diz no capítulo 6, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória de Jesus. Aqueles homens, diante de Jesus, da sua glória, do Deus vivo, não criam nele. João diz que não criam em Jesus para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. A razão porque não criam em Jesus é porque não queriam abandonar os seus pecados. Tinham os olhos fechados, o coração endurecido, porque não queriam abandonar os seus pecados. Então é possível não crer diante de muitas evidências e de muitos sinais. O problema está no coração fechado, nos olhos fechados. O problema está em não querer abandonar o pecado. Mas é possível também crer e ter medo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Diante da glória de Deus, diante de Jesus, os líderes creram em Jesus, mas não o diziam, não o confessavam. E a razão, João diz-nos qual é: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Na verdade, estes líderes, João diz que creram nele, viam os sinais e não podiam negar a glória de Deus, a glória de Jesus. Mas, na realidade, esta fé em Jesus não era uma fé genuína, uma fé verdadeira, porque não o confessavam. E Jesus diz que quem não o confessar diante dos homens, ele também não o confessará diante dos anjos de Deus. Na realidade, estes líderes, eles estavam em linha com aqueles que não criam em Jesus. Amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens, a apreciação dos homens, é só para quem crê realmente em Jesus e o confessa. Pois, como Jesus disse, é impossível crer nele quando queremos mais a glória dos homens do que queremos a ele, a sua glória, a sua palavra. Jesus diz isso neste Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 44. Jesus diz àqueles que o estavam a ouvir: como podeis vós crer? Não é possível crer, disse Jesus. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens é um sinal de que nós cremos em Jesus. Isto porque o nosso coração se abriu, os nossos olhos se abriram para a sua glória e o queremos a Ele mais do que tudo. Queremos a sua palavra, a sua presença, a sua glória.
Damos glória a Deus confessando o quão miseráveis e pecadores somos e o quão maravilhoso, justo, santo, perfeito, amoroso, misericordioso é o Senhor. Amar a glória de Deus é crer, é experimentar a sua presença, o seu Espírito Santo em nós. É tê-lo na nossa vida, pois ele é mais valioso do que qualquer outra coisa neste mundo, de qualquer coisa que os homens nos possam dar, seja a sua aceitação, sejam bens materiais, seja o que for.